Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Nós já chegamos no meio da semana e estamos juntos, como sempre, aqui no Estilo de Vida. Se você já é assíduo, você já sabe que pode começar a enviar todas as suas participações através do nosso WhatsApp. Se você esqueceu, é claro que eu vou repetir o número do nosso WhatsApp para te lembrar um pouquinho como que você pode fazer a sua interação. 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. E aí você envia todas as suas perguntas para a gente relacionado ao tema de hoje e a gente vai tirar suas dúvidas aqui ao vivo. Lembrando que o nosso tema de hoje são os recém-nascidos. A gente vai conversar sobre os bebês prematuros. E aí, se vocês quiserem saber alguma coisa, já sabe como que pode fazer para tirar a dúvida aí de casa. Mas é claro que a gente também tem outras formas de interação. E agora eu vou te apresentar o nosso Facebook, a nossa fanpage. facebook.com/estilovida, você encontra todo o conteúdo que a gente vai postando para esse tipo de rede social. E é super legal porque é um conteúdo mais específico que está nesse tipo de rede social, né? Então a gente vai postando aquilo que acontece nos nossos bastidores, a gente posta um pouquinho também sobre a nossa produção, tanto a produção, né, pessoas, tanto as pessoas que nos ajudam na produção do conteúdo, quanto a produção do conteúdo em si. Então a gente vai postando tudo que vai acontecendo aqui pelo Estilo de Vida atrás das câmeras e é super legal porque vocês vão tendo a oportunidade de nos acompanhar no dia a dia, mesmo que nós não estejamos ao vivo, mesmo que a gente não esteja no momento do programa. Além de tudo isso, caso você não consiga assistir o programa na sua casa, por exemplo, pela televisão, não sei, aconteceu alguma coisa e aí você não consegue nos assistir pela televisão nesse dia, você pode abrir a nossa fanpage, que nós estamos sempre ao vivo por lá também. É super legal porque vocês têm a oportunidade de nos assistir não só em casa, mas em qualquer lugar que você esteja, que você tenha um aparelho móvel aí, por exemplo, que tenha internet e te garanta um acesso à nossa fanpage. É super interessante também que você se inscreva nos nossos ao vivos, porque aí você recebe uma mensagem de que o nosso programa está começando todos os dias e caso aconteça alguma coisa, você esqueça do horário, ou então você perca a hora, você já vai ser avisado pelo próprio Facebook que nós estamos no ar. Daí você não perde o programa dia nenhum e a gente conversa da mesma forma que a gente faz aqui pela televisão. E lembrando que vocês também podem fazer participação através do Facebook. Então, se você tem alguma dúvida, se você está assistindo pela nossa fanpage, faz a sua pergunta lá nos comentários, que a gente vai estar sempre respondendo aqui, porque a nossa produção está sempre atenta para as dúvidas de vocês e para saber aquilo que vocês querem que a gente converse aqui mais especificamente sobre o nosso tema do dia. Além disso, você sabe também que nós podemos nos encontrar através do nosso Instagram, que é o @estiloamazonsat. Lá no nosso Instagram você encontra fotos, vídeos, é um conteúdo mais resumido também, um conteúdo mais curtinho, né, que te diz tudo que acontece aqui no Estilo de Vida também, te deixa a par de tudo que está acontecendo, mas que é específico para esse tipo de rede social e também para pessoas que não têm tanto tempo assim de ficar olhando as redes sociais. Por quê? Porque o Facebook tem mais detalhes, o conteúdo que vai para o Facebook é um conteúdo mais detalhado, com mais riquezas de detalhe, e no Instagram não, é simplesmente uma foto e como eu sempre digo para vocês, uma foto fala muito mais do que 1000 palavras, então a gente já te mantém informado de tudo que está acontecendo através de uma simples imagem. E vocês podem se manifestar também, dizerem se estão aprovando ou não o nosso conteúdo, dando seu like, curtindo a nossa foto ou simplesmente mandando uma mensagem pra gente através do nosso direct, que a gente está sempre respondendo e sempre acompanhando também aquilo que vocês estão dizendo por lá. Mas agora nós vamos começar o nosso bate-papo do dia. Como eu estava dizendo, hoje nós vamos conversar sobre os prematuros, sobre os recém-nascidos, que não é tão simples assim, principalmente para uma mãe de primeira viagem. Você já imaginou, por exemplo, uma mãe de primeira viagem, está tendo seu primeiro filho, que está estudando, porque as mães estudam excessivamente quando vão ser mães pela primeira vez, principalmente, né? Com medo de fazer alguma coisa errada, ou então tentando se especializar um pouco mais naquilo que é novo, que é novidade, e aí de repente a criança nasce prematura. Imagina o desespero dessa mãe. Pra gente desmistificar tudo aquilo que pode, enfim, estar pairando aí no ar sobre esse assunto, ou então pra gente tirar as nossas dúvidas mesmo, pra gente entender como que os processos acontecem nos prematuros e recém-nascidos, nós recebemos o pediatra e neonatologista Alexandre Miralha. Ele também é professor da Universidade Federal do Estado do Amazonas e a gente vai conversar tudo sobre isso hoje. Bom dia. Bom dia. Então quer dizer que existem as classificações dos bebês e uma delas a gente pode dizer que são os bebês prematuros. Isso. Nós consideramos o recém-nascido prematuro aquele bebê que nasce com uma idade gestacional menor que 37 semanas. Quantas semanas que são mais ou menos a gestação no todo?
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 40 semanas. É o que a gente usa como referência. Bastante tempo, né? Bastante tempo, exato. Mas existe uma variação, pode ir de 37 até 41. E aí, no caso, o bebê que nasce antes de 37 é um bebê prematuro. E é bastante tempo, né? Um tempo significativo, porque 37, 38, 39, 40 são no mínimo 3 meses que essa criança nasce. Isso. Antes do que deveria nascer. Isso. Dentro da classificação do prematuro, que é abaixo de 37 semanas, nós temos outra classificação, que é uma classificação que classifica o prematuro. Então, aquele bebê que nasce entre 34 e 36 semanas, nós chamamos de prematuro tardio, que são aqueles bebês mais grandinhos. São prematuros, mas têm um peso baixo, mas são maiores que os bebês menores que 30 semanas, que são os extremos, aqueles que nascem com 800 gramas, 700 gramas, e tem um intermediário, que a gente chama de prematuro moderado, que é a partir de 30 semanas até finalizar, até completar a 33ª semana de idade gestacional. Já ouvi muitos dizer que normalmente quando os bebês nascem, por exemplo, no 8º mês, é pior do que se ele nascesse no 7º. Então o prematuro do 8º mês seria um prematuro que corre mais riscos do que o prematuro de 7 meses. Isso é verdade? Então, a gente já não utiliza mais a classificação por mês para classificar os prematuros, né? Isso é uma classificação um pouco mais antiga. Em termos, a gente observa que os bebês prematuros, tardios, que a gente chama, que estão entre 34 e 36 semanas, eles têm ocupado, ultimamente, muito as unidades neonatais, as UTIs neonatais. São bebês que, aparentemente, têm um peso maior, mas ainda não estão prontos, porque ainda são prematuros, e costumam ter problemas como dificuldade para alimentação, dificuldade para o ganho de peso. Eles demoram um pouquinho para começar a amamentação, aparece a icterícia neonatal e os quadros de infecção. Então, esses bebês, ultimamente, têm dado um pouco mais de trabalho para a gente. Por isso que acabou que essa classificação é um pouco nova, o prematuro tardio. É aquele prematuro já no finalzinho da prematuridade, mas que nem por isso ele está tão pronto como se fosse um bebê a termo com mais de 37 semanas. Então acaba que essa história do mês, do 8º mês com o 7º mês, acaba meio que batendo. Só que a gente trabalha com semanas, entendeu? Agora, o que faz um bebê nascer prematuro? O que acontece para um bebê querer vir antes do tempo? A gente ouve muito esse termo, né? Principalmente as crianças, quando se referem a elas mesmas, por exemplo, uma criança de 12 anos vai contar a sua história. Conta a sua história pra gente. Ai, eu quis vir com 6 meses. Então, o que faz um bebê querer vir com 6 meses? Então, tem muitas causas. Metade das gravidezes, dos partos prematuros, não tem causa definida. A gente tem que entender isso, né? 50%. Os outros 50%, a gente pode identificar questões. Por exemplo, a mãe não fez o pré-natal, as idades extremas, muito jovem, abaixo de 15 anos, uma mãe com uma idade muito avançada, uma infecção urinária no final da gravidez ou no meio da gravidez não tratada, a bolsa que rompeu muito tempo antes do parto, né? As infecções vaginais que podem acontecer, né, da metade para o final da gravidez, sangramento vaginal que pode surgir, pressão arterial elevada, diabetes gestacional. Quer dizer, isso para elencar algumas causas. Existem também as mulheres que têm problemas constitucionais no aparelho reprodutor, no útero, no colo do útero. Isso tudo pode realmente precipitar um trabalho de parto prematuro. Então, no caso, são muitas causas mesmo e cada mulher deveria ser analisada de acordo com a sua gestação. Isso, é por isso que é importante o pré-natal, né? A mulher iniciar o pré-natal no primeiro trimestre de gravidez e fazer pelo menos uma consulta no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro. Isso é pelo menos, porque quem vai identificar a quantidade de consultas é, na verdade, o obstetra, porque ele vai definir se aquela gravidez de risco habitual, que seria uma gravidez de baixo risco, ela realmente vai seguir até o final da gravidez como baixo risco, ou se ela vai mudar de classificação em algum momento. A gente tem vários casos de colegas, né, pacientes, colegas que relatam e pacientes que a gente tem conhecimento que a gestação estava super bem, em determinado momento não tinha pressão arterial elevada e a pressão aumentou e entrou em trabalho de parto prematuro.
Em relação a esse parto prematuro, né? A gente consegue saber em alguma altura da gravidez que o parto vai ser prematuro? Ou o fato dele ser prematuro já é, por si só, o aviso instantâneo? Então, ela pode dar, a gestante, ela pode ter alguns sinais de que ela talvez não consiga levar a gravidez até o tempo que a gente espera, que seria o tempo do não prematuro, que é o bebê a termo. E aí isso deixa a equipe toda em alerta, né? Em monitorização constante. As consultas acabam sendo mais frequentes com o obstetra, né? E também é importante que essa gestante ela já tenha um referencial de local onde ela vai ter esse bebê, para que possa ter na retaguarda uma UTI tanto para a mãe quanto para o bebê, por conta da imprevisibilidade do trabalho de parto e das complicações que podem ocorrer. Então, no caso, se esse pré-natal for bem feito, a gente tem a possibilidade ainda de ter toda uma estrutura para poder lidar com aquela mãe ali. Porque quando a gente pensa no prematuro, a gente imagina aquela situação de última hora, e aí que provavelmente não teria grandes estruturas para poder atender ali de imediato. E a gente já imagina que pode ter muitas sequelas, tanto para a mãe quanto para a criança, né? E, na verdade, hoje em dia já dá para ser analisado e estudado e dá para se preparar para esse momento de antecipação ou não. Isso. Se ela já vem sendo acompanhada, por isso é importante as consultas de pré-natal, esse risco pode ser identificado. Mas se ela não faz pré-natal, ela vai pela primeira vez para o serviço de saúde para ter o bebê e nasce prematuro, aí realmente não tem como a gente saber, né? Então isso aí é uma situação bastante complicada, porque isso mexe com o estado psicológico da família, não só da mãe, mas da família. E o número desses partos prematuros, ele tem aumentado conforme o tempo vai passando? Hoje em dia a gente observa menos partos nesse sentido? Então, até 2010, há dados oficiais do Ministério da Saúde de que a incidência de prematuridade no nosso país seria em torno de 6,7% a 7%. Porém, novas pesquisas estão sendo feitas e já foram publicadas, inclusive uma pesquisa brasileira, que já demonstrou que nós estamos em torno de 11,7%. Portanto, nós aumentamos. Mas esse não é um problema exclusivo do Brasil, não é um problema exclusivo das nações pouco desenvolvidas. Os Estados Unidos também experimentam esse aumento do número de partos, chegando a quase 12% de prematuridade. Daí as pesquisas hoje estarem sendo voltadas para esse campo, de identificar e prevenir o trabalho de parto. Nós não conhecemos todas as causas ainda, não conhecemos, nós não temos como prevenir todos os trabalhos de parto prematuro, mas temos como monitorar, identificar e dar suporte de estrutura, tanto na sala de parto quanto na UTI neonatal. E da mesma forma que a gente observa que tem aumentado todo esse número de partos prematuros, a gente também consegue observar um aumento de pré-natal, a gente consegue observar um aumento, por exemplo, de cuidado da gestante em relação à gravidez? Então, não necessariamente, tá? Nós ainda temos muito problema em relação ao acesso ao pré-natal. Então, as mães do interior do Brasil são as que têm mais dificuldade. Você imagina aqui na Amazônia, né, em que muitos estados não têm estrada. Então, a dificuldade é muito grande, a falta de serviço de saúde, a falta de equipe completa, porque não é só o médico que atende, é o médico, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Existe uma equipe que atende a gestante durante o pré-natal. Existe uma infraestrutura. Então, em muitos locais do país ainda há realmente essa deficiência. Esse crescimento, se a gente for olhar em termos de dados de DataSUS, que são dados nacionais, não teve grande aumento, tá? Não teve grande aumento. Mas muito mais importante do que o número de consultas é a qualidade da consulta, né? Então, o fato de uma mãe chegar para nós e dizer, eu fiz 7 consultas, como já aconteceu, e ela nunca viu a cara do médico, ela nunca foi avaliada pelo médico. Então, ela não fez um pré-natal de qualidade, né? Ela não tem um cartão de pré-natal preenchido. O cartão é uma das coisas mais negligenciadas que existem, tanto pelos profissionais de saúde, quanto pela própria gestante, que às vezes esquece de levar. E aqueles dados são extremamente importantes quando a gestante chega na maternidade para ter o bebê. Elas nem imaginam o quanto aquilo muda, né, o raciocínio diagnóstico nosso, dos neonatologistas, dentro da unidade neonatal.
Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e você pode enviar toda a sua participação para a gente através do nosso WhatsApp, que está sempre aí na sua telinha. A gente vai tirar todas as suas dúvidas e tudo aquilo que você quiser saber sobre esse assunto, é só você mandar para a gente através do WhatsApp, que nós vamos responder ao vivo. Então não demora muito para você ter a sua dúvida tirada em casa, e o importante é que você não finalize esse programa de hoje com dúvidas ainda sobre esse assunto. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí que eu volto já.